Solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega. Ausente. Antônio Caneda Silveira. Presente. Antônio de Volta Costa. Presente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Presente. Bonifácio Campaner. Ausente. Clemente Cavazana. Presente. Eduardo Pinheiro Lois. Presente. Hélio Correia. Presente. Joaquim Pereira de Castilho. Presente. José Américo do Nascimento. Presente. Lucas Barbosa da Silva Filho. Presente. Luiz Antônio Boato. Presente. Mário Mardegan. Presente. Nilo Iqueda. Presente. Pedro Martinez de Souza. Presente. Raul Silva. Ausente. Tadambi Kawata. Presente. Teóclio Manarelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Ausente. 14 presentes. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da primeira sessão extraordinária da Câmara Constituinte Revisional. E de início convidamos o vereador. Quem chama? Mário. Vereador Hélio Correia, para proceder à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Me paga, viu? O cântico de Moisés. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Dele se tem tornado a minha salvação. Ele, o meu Deus, portanto, o louvarei. É o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Jeová é o seu nome. Lançar no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus escolhidos capitães foram submersos no Mar Vermelho. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno em votação as atas das sessões anteriores, que ficarão à disposição dos senhores vereadores até o final da sessão, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, serão consideradas aprovadas. Gostaríamos de consultar o plenário sobre a necessidade da leitura do novo projeto de lei orgânica do município de Araçatuba, sendo que encontra-se à mesa alguns exemplares e que as emendas oferecidas são de conhecimento dos senhores vereadores, bem como o texto, ora em discussão. Colocamos em votação se autorizam a dispensa da leitura do novo texto da lei orgânica. Os favoráveis pela inscrição, os contrários que se levantem. Aprovado a dispensa. Colocamos o projeto em discussão, esclarecendo aos senhores vereadores o seguinte: que a discussão, em conformidade com os artigos 37, 38, 39, 40 e 41 da resolução número 1208/95, será feita por matéria, ou seja, por capítulo, sendo que encerrados os debates de cada capítulo, o mesmo será colocado em votação.
que para as votações faça necessária a presença de, no mínimo, 13 vereadores, sendo que o quórum para aprovação é o de 2/3 dos membros da Câmara. Que cada orador poderá inscrever-se apenas uma vez por matéria e disporá de 5 minutos para debater. Que os vereadores que desejarem poderão apresentar por escrito, através da liderança da bancada do seu partido, requerimento de destaque para votação em apartado de capítulo, seção, subseção, artigo, parágrafo, inciso, item, a linha ou expressão, sendo que caberá ao plenário deliberar sobre o requerimento. Isso de acordo com o artigo 43 da Resolução 1208/95. Encontra-se à mesa ainda mais um exemplar do novo texto. Os vereadores que quiserem acompanhar através desse texto, poderão utilizá-lo. Em discussão, o capítulo 1 do município. Título 1, disposições preliminares, artigo 1º ao 3º. Não havendo vereador inscrito que queira discutir, colocamos em votação o capítulo 1º do município, título 1, disposições preliminares, artigo 1º ao 3º. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamada nominal. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz Antônio Senhor Buarque. presidente, poderia Vossa Excelência informar qual o quórum que se encontra agora a Câmara Revisional? Porque se o quórum para aprovação é 13... Na chamada agora, se não tiver quórum... Mas vai ser já colocado em votação. Em votação. Se a votação der menos de 13 votos, está rejeitado o primeiro capítulo da lei orgânica. Exatamente. Então convinha conferir o quórum, faça essa questão de ordem para que confira o quórum. Atendendo a questão de ordem do vereador Luiz Antônio Buarque, verificado já a presença suficiente de vereadores em plenário, solicitamos ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação. Aimoré Chiquito Ortega. Ausente. Antônio Canedo Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Maria de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pinheiro Lois. Sim. Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Pelque Manaré Filho. Ausente. Valério Cambuí. Ausente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 15 votos sim, senhor presidente. Aprovado. Aprovado o capítulo 1. Em discussão, capítulo 2. Da competência, título 1, disposições preliminares, artigo 4º ao 6º. Não havendo quem queira discutir, em votação. Chamamos o senhor secretário para que faça a chamada nominal do senhor vereador para a votação. Não, nós procedemos à votação anterior do capítulo 1, artigo 1º ao 3º. Agora estamos fazendo a discussão e a votação do capítulo 2 da competência, título 1, disposições preliminares, artigo 4º ao 6º. Senhor secretário, que proceda a chamar nominal para a votação. Aimoré Chiquito Ortega.
Ausente. Antônio Canedo Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Antônio Divaldo Costa. Ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perlois. Sim. Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Neto Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telque Mananelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Ausente. 14 votos sim. Aprovado o capítulo 2. Em discussão, capítulo 1 do Poder Legislativo, título 2 da Organização dos Poderes Municipais, artigo 7º ao 50. Solicitaríamos ao seu secretário que faça a leitura de uma emenda apresentada pelo vereador Pedro Martinez de Souza Pereira. Câmara Constituinte Revisional, segundo turno plenário. Parágrafo 2º, artigo 7º, seção 1, capítulo 1º, título 2º. No parágrafo 2º do artigo 7º da seção 1 do capítulo 1º do título 2º da Lei Orgânica do Município, onde se lê lei, leia-se decreto legislativo. Sala das sessões em 4 de novembro de 96, Pedro Martinez de Souza Pereira, vereador PL. Em discussão, o capítulo 1, com a emenda do Poder Legislativo, título 2 da Organização dos Poderes Municipais, artigo 7º ao 50. Não é resolução, não? Não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda apresentada pelo vereador Pedro Martinez de Souza Pereira. Senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos seus vereadores. Aimoré Chiquito Ortega. Ausente. Antônio Carneiro da Silveira. Sim? Sim. Antônio Divaldo Costa. Antônio Divaldo Costa. Ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perlois. Sim. Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Neto Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telque Mananelli Filho. Ausente. Valério Cambuí. Ausente. 14 votos. Aprovada a emenda. Em votação, o capítulo 1 do Poder Legislativo, título 2 da Organização dos Poderes Municipais, com a emenda. Senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos seus vereadores. Aimoré Chiquito Ortega. Ausente. Antônio Carneiro da Silveira. Sim? Sim. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não sei quem vai pagar, não comer. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perlois.
Sim. Hélio Correia? Sim. Joaquim Pedro de Castilho? Sim. José Américo Nascimento? Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho? Sim. Luiz Antônio Boato? Sim. Mário Mardegan? Sim. Nilo Iqueda? Sim. Pedro Martins de Souza? Sim. Raul Silva? Ausente. Tadami Kawata? Sim. Telque Manarelli Filho? Ausente. Valério Cambuí? Ausente. 15 votos sim. Aprovado. Em discussão, capítulo 2 do Poder Executivo, título 2 da Organização dos Poderes Municipais, artigo 51 ao 73. Não havendo quem queira discutir, em votação. Em votação, capítulo 2. Ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega? Ausente. Antônio Carneiro da Silveira? Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa? Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho? Sim. Bonifácio Campaner? Sim. Clemente Cavazana? Sim. Eduardo Perlois? Sim. Hélio Correia? Sim. Joaquim Pereira de Castilho? Sim. José Américo do Nascimento? Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho? Sim. Luiz Antônio Boato? Sim. Mário Mardegan? Sim. Nilo Iqueda? Sim. Pedro Martins de Souza? Sim. Raul Silva? Ausente. Tadami Kawata? Sim. Telque Manarelli Filho? Ausente. Valério Cambuí? Ausente. 15 votos sim. Aprovado o capítulo 2 do Poder Executivo. Em discussão, capítulo 1 do Planejamento Municipal, título 3 da Organização do Governo Municipal, artigos 74 e 75. Não havendo quem queira discutir, em votação. Em votação, capítulo 1. Senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega? Ausente. Antônio Carneiro da Silveira? Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa? Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho? Sim. Bonifácio Campaner? Sim. Clemente Cavazana? Sim. Eduardo Perlois? Sim. Hélio Correia? Sim. Joaquim Pereira de Castilho? Sim. José Américo do Nascimento? Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho? Sim. Luiz Antônio Boato? Sim. Mário Mardegan? Sim. Nilo Iqueda? Sim. Pedro Martins de Souza? Sim. Raul Silva? Ausente. Tadami Kawata? Sim. Telque Manarelli Filho? Sim. Valério Cambuí? Ausente. 16 votos sim. Aprovado o capítulo 1 do Planejamento Municipal. Em discussão, capítulo 2 da Administração Municipal, título 3 da Organização do Governo Municipal, artigos 76 ao 82. Não havendo quem queira discutir, em votação. Ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação. Aimoré Chiquito Ortega? Ausente. Antônio Carneiro da Silveira? Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa? Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho? Sim. Bonifácio Campaner? Sim. Clemente Cavazana? Sim. Eduardo Perlois? Sim. Hélio Correia? Sim. Joaquim Pereira de Castilho? Sim. José Américo do Nascimento? Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho? Sim. Luiz Antônio Boato? Sim. Mário Mardegan? Sim. Nilo Iqueda? Sim. Pedro Martins de Souza? Sim. Raul Silva? Ausente. Tadami Kawata? Sim. Telque Manarelli Filho? Sim. Valério Cambuí? Ausente. 16 votos sim. Aprovado. Em discussão, capítulo 3
das Obras e Serviços Municipais, título 3, da Organização do Governo Municipal, artigos 83 ao 87. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega. Ausente. Antônio Carneiro Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pereira Lois. Sim. Hélio Correia. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martins de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telque Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 16 votos sim. Aprovado. Em discussão, o capítulo 4 dos bens municipais, título 3, da Organização do Governo Municipal, artigos 88 ao 94. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega. Ausente. Antônio Carneiro Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner. Ausente. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pereira Lois. Sim. Hélio Correia. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martins de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telque Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 15 votos sim. Aprovado. Em discussão, o capítulo 5 dos servidores municipais, título 3, da Organização do Governo Municipal, artigos 95 ao 120. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega. Ausente. Antônio Carneiro Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner. Ausente. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pereira Lois. Sim. Hélio Correia. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martins de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telque Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 15 votos sim. Aprovado. Em discussão, o capítulo 1 dos tributos municipais, título 4 da administração financeira, artigo 121. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega. Ausente. Antônio Carneiro Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner. Ausente. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Pereira Lois. Sim. Hélio Correia. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martins de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente.
Tadami Kawata, sim. Telque Manarelli Filho, sim. Valério Cambuí, ausente. 15 votos sim. Aprovado. Em discussão, o capítulo 2 do orçamento. Título 4 da administração financeira. Artigos 122 ao 127. Não havendo quem queira discutir, em votação. Ao senhor secretário que proceda a chamar a nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega, ausente. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perlois. Sim. Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telque Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 16 votos sim. Aprovado. Em discussão, o capítulo 1 dos princípios gerais da atividade econômica. Título 5 da ordem econômica. Artigos 128 ao 130. Não havendo quem queira discutir, em votação. Em votação, o capítulo 1, chamo o senhor secretário para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega. Ausente. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner. Ausente. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perlois. Sim. Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telque Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 15 votos sim. Aprovado. Em discussão, o capítulo 2 do desenvolvimento urbano. Título 5 da ordem econômica. Artigos 131 ao 140. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega. Ausente. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner. Ausente. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perlois. Sim. Hélio Corrêa. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telque Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. Bonifácio Campaner. Sim. 16 votos sim. Aprovado. Apenas para a orientação do público aqui presente, eu gostaria de informar que nós estamos agora em processo de votação da lei orgânica do município. E a sessão normal terá início às 19 horas. Em discussão, o capítulo 3 do desenvolvimento rural, título 5 da ordem econômica, artigos 141 ao 148. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
Aimoré Chiquito Ortega. Ausente. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cabazana. Sim. Eduardo Perlois. Sim. Hélio Correia. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadani Kawata. Sim. Telcre Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 16 votos, sim. Aprovado. Em discussão, capítulo 4 dos transportes coletivos municipais. Título 5 da Ordem Econômica. Artigos 149 ao 151. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação. Aimoré Chiquito Ortega. Ausente. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cabazana. Sim. Eduardo Perlois. Sim. Hélio Correia. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telcre Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 16 votos, sim. Aprovado. Em discussão, capítulo 5 do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento Básico. Título 5 da Ordem Econômica, artigos 152 ao 166. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor secretário, proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Aimoré Chiquito Ortega. Ausente. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cabazana. Sim. Eduardo Perlois. Sim. Hélio Correia. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telcre Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. Senhor secretário, que consulte o voto do vereador Aimoré Chiquito. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. 17 votos. Sim. Aprovado. Em discussão, capítulo 1 da Política Social do Município. Título 6 da Ordem Social. Artigos 167 ao 173. Não havendo quem queira discutir, em votação. Ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos seus vereadores para a votação. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cabazana. Sim. Eduardo Perlois. Sim. Hélio Correia. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva.
Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telcre Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 17 votos sim. Aprovado. Em discussão, o capítulo 2 da Saúde. Título 6 da Ordem Social. Artigos 174 ao 184. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perlois. Sim. Hélio Correia. Hélio Correia. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telcre Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 17 votos sim. Aprovado. Em discussão, o capítulo 3 da Família. Título 6 da Ordem Social. Artigos 185 e 186. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perlois. Sim. Hélio Correia. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telcre Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 17 votos sim. Aprovado. Em discussão, o capítulo 4 da Educação, da Cultura, dos Esportes e Lazer e do Turismo. Título 6 da Ordem Social. Artigos 187 ao 204. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Sim. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perlois. Sim. Hélio Correia. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martinez de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telcre Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 17 votos sim. Aprovado. Em discussão, as disposições transitórias. Artigo 1º ao 11. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Boato. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, tão importante
quanto à votação e apreciação do novo texto da Lei Orgânica do município de Araçatuba, que é a lei maior, é a Constituição do município de Araçatuba, é a sua aplicação no dia a dia da cidade, no comportamento das autoridades, no respeito que se tem da administração pública pelo que é público. Então, eu queria ressaltar algumas coisas que foram acrescentadas rapidamente nesses 5 minutos que este regimento permite, que é com relação a algumas coisas que são colocadas no texto da lei maior do município de Araçatuba e que precisam se fazer gestões junto ao poder público municipal, junto à prefeitura e principalmente o poder executivo, e cabe a essa Câmara boa parcela de culpa na não aplicação de dispositivos desta lei. Por exemplo, na questão que foi mantido, e já no texto original já trazia, artigo 134, com relação aos loteamentos e a construção de novos conjuntos habitacionais na cidade de Araçatuba, que a lei orgânica do município de Araçatuba é exigente e muito eficaz para que não aconteça o que acontece justamente quando são entregues os conjuntos habitacionais em todas as cidades, mas aqui no município não justifica, porque a lei orgânica do município, essa casa votou e referendou agora no novo texto a exigência de se manter e dotar o conjunto habitacional de todas as melhorias no conjunto público antes da entrega. Assim, a lei orgânica do município de Araçatuba, que está passando por esta revisão nesse momento, já prevê que só serão autorizadas as construções de conjuntos habitacionais e a efetiva entrega, é claro, em cujos projetos constar a instalação com recursos da empresa construtora, leia-se aí CRIS, CDHU, de redes de água e esgoto, rede de energia elétrica, inclusive iluminação pública, guias e sarjetas, asfalto, arborização e áreas de lazer, para que não continue acontecendo o que sempre aconteceu nas entregas de conjuntos habitacionais, como Traitu, por exemplo, que não tem até hoje um centro de lazer, como vários bairros da cidade que convivem com a falta de saneamento básico, a falta de áreas de lazer, a falta de tudo, quer dizer, carece de tudo no bairro. Então a lei orgânica do município de Araçatuba já introduziu isso na sua promulgação em 1990 e agora o novo texto contempla, mantém isso e é preciso simplesmente que a fiscalização, tanto do poder legislativo como do poder judiciário, haja firmemente em cima do executivo municipal e das construtoras para que isso não continue acontecendo e que a cidade, quando receber um novo conjunto habitacional, o receba completamente dotado de toda a infraestrutura, como prevê a lei maior do município. Por outro lado, o artigo 135 também fala da necessidade em todo conjunto habitacional e loteamento, da necessidade de inclusão de uma creche. Então, vários conjuntos habitacionais e loteamentos não se prevê a existência das creches. Se não bastasse, antes de concluir, senhor presidente, na questão da administração municipal, complementando o que rege e o que vige na lei maior do país, que é a Constituição Federal, o artigo 77 fala da questão polêmica dos símbolos que normalmente os administradores públicos do prefeito municipal coloca para identificar a sua administração. Matéria polêmica que continua valendo e vigindo na lei orgânica do município de Araçatuba, que é em relação à administração municipal, direta e indireta, dentre outros, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. E quando fala da publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos ou entidades municipais, que deverá esta ter caráter educativo, informativo, de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterize promoção pessoal de autoridades ou funcionários públicos. E é o que vem ocorrendo. Só para ilustrar e concluir também essa parte desse pronunciamento, na administração passada, nós questionamos o uso do símbolo, que cada administração modifica.
Hoje é um telhado de indústria com o sol aparecendo atrás, sinalizando a proposta eleitoral do atual prefeito, quando em campanha, na campanha passada, que o levou à prefeitura, ele colocou a industrialização como símbolo básico, e isso caracteriza, sem dúvida alguma, a publicidade pessoal de símbolos, nomes, enfim. E na administração passada, hoje ainda pesquisando alguns requerimentos da legislatura passada, esse vereador fez uma questão e uma briga aqui no Legislativo para que a administração passada retirasse aquele símbolo que era aquele hexágono amarelo de tudo que era da própria municipal, até o uniforme das creches da EMEI tinha aquele símbolo. E a administração respondeu de uma forma que inclusive precisava ser divulgada e público. E eu relembro nesse momento a resposta do Executivo, porque é até folclórica a resposta. Disse a administração passada, através da ex-prefeita Germina Dolce Venturoli, o símbolo utilizado pela administração não tem caráter promocional pessoal, uma vez que ele atende dispositivo constitucional que diz a prefeita se baseava na própria Constituição para divulgar a administração. Olha só. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. O símbolo da atual administração, é aquele losango da administração passada, tem por base o hexágono, que é a base do favo da abelha, que é o formato do favo da abelha. Portanto, representa o trabalho organizado e a participação de toda a comunidade araçatubense. A cor amarela, pois representa a pujança econômica do município. O triângulo é o princípio e o mais simples dos polígonos. E desde os tempos dos egípcios, há mais de 2000 anos atrás, a ele eram atribuídas características místicas e de boa sorte. E aí sim vai por aí afora, o nosso tempo está esgotado, o senhor presidente já advertiu. Então, só para concluir, o Executivo Municipal continua utilizando o símbolo que é proibido na Lei Orgânica e na Constituição Federal. Entre outras coisas, é preciso fazer valer a lei que essa casa aprova. Esse é o conteúdo, o preâmbulo desse pronunciamento que eu vou suspender, Excelência, e vou pedir novamente a palavra quando o projeto for colocado em globo para concluí-lo. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação. Aimoré Chiquito Ortega. Sim. Antônio Carneiro Silveira. Sim. Sim. Antônio Ivaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Eduardo Perlois. Sim. Hélio Correia. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo Nascimento. Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Luiz Antônio Boato. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nilo Iqueda. Sim. Pedro Martins de Souza. Sim. Raul Silva. Ausente. Tadami Kawata. Sim. Telque Manarelli Filho. Sim. Valério Cambuí. Ausente. 17 votos sim. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz Antônio Boato. Senhor presidente, eu peço a palavra pela ordem, só para fazer uma conclusão que eu acho ressaltaria de grande importância. No momento que a Câmara acaba de votar o novo texto da Lei Orgânica, o artigo 9º das disposições transitórias tem um grande realce, uma grande importância, porque foi introduzido pela revisão dessa Lei Orgânica, por esta Câmara Revisional, que diz o seguinte: a administração municipal, no prazo de 180 dias, a partir da vigência desta lei, portanto, a partir da publicação, da promulgação da Lei Orgânica, efetuará ampla revisão na planta de valores do município, adequando-a à atual realidade econômica.
E o parágrafo único, diz o seguinte: a não revisão da planta de valores impedirá a expedição dos carnês de IPTU para o ano de 1998 e subsequentes. Isso é uma grande novidade, talvez o dispositivo mais importante que foi acrescentado na lei orgânica do município de Araçatuba é esse dispositivo do artigo 9º das disposições transitórias, que resolve definitivamente, se fizer valer, cumprir a lei orgânica do município, a questão do IPTU exorbitante da cidade de Araçatuba. Então, eu acredito que a Câmara Municipal, só pela inclusão do artigo 9º das disposições transitórias, já contempla os anseios da população araçatubense que esperam mais da política municipal, por parte do Executivo e por parte do Legislativo. Eram essas nossas palavras, só para concluir o nosso pronunciamento. Obrigado, vereador Luiz Antônio Duarte. Em votação, o projeto em globo. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para votação. Com a emenda aprovada. Aimoré Chiqueto Ortega? Sim. Antônio Carneiro Silveira? Sim. Sim. Antônio Edivaldo Costa? Antônio Edivaldo Costa? Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho? Sim. Bonifácio Campaner? Sim. Clemente Cavazana? Sim. Eduardo Perlois? Sim. Hélio Correia? Sim. Joaquim Pereira de Castilho? Sim. José Américo do Nascimento? Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho? Lucas Barbosa da Silva Filho? Luiz Antônio Boato? Sim. Mário Mardegan? Mário Mardegan? Sim. Nilo Iqueda? Sim. Pedro Martinez de Souza? Sim. Raul Silva? Ausente. Tadane Kawata? Sim. Telque Manarelli Filho? Sim. Valério Cambuí? Ausente. Lucas Barbosa da Silva Filho? Ausente. 16 votos sim. Aprovado. Tendo em vista a emenda apresentada pelo vereador Pedro Martinez de Souza, o projeto, com essa emenda aprovada, será encaminhado à Comissão de Sistematização para inserir essa emenda no novo texto, né, e apresentar a redação final. Isso demandaria muito tempo, porque esse projeto teria que voltar a essa casa apenas para ser aprovado essa inserção no novo texto da emenda apresentada pelo vereador Pedro Martinez. Eu solicito aos seus vereadores se aprovam a dispensa da redação final, tendo em vista a emenda apresentada pelo vereador Pedro Martinez Souza e a agilização desse projeto, da revisão constitucional. E dessa forma teríamos então a Comissão de Sistematização fazendo a redação final e, se tudo correr bem, nós teríamos a sessão solene, se os vereadores assim concordarem, marcada para o dia 2 de dezembro, que é a data do aniversário da cidade de Araçatuba. Primeiro eu consulto a respeito da dispensa de redação final. Senhor secretário, que faça a chamada nominal do vereador para votação. Aimoré Chiquito Ortega? Sim. Antônio Carneiro Silveira? Sim. Sim. Antônio Edivaldo Costa? Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho? Sim. Bonifácio Campaner? Sim. Clemente Cavazana? Sim. Eduardo Perlois? Sim. Hélio Correia? Sim. Joaquim Pereira de Castilho? Sim. José Américo do Nascimento? Sim. Lucas Barbosa da Silva Filho? Sim. Luiz Antônio Boato? Sim. Mário Mardegan? Sim. Nilo Iqueda? Sim. Pedro Martins de Souza? Sim. Raul Silva? Sim. Tadame Kawata? Sim. Telque Manarelli Filho? Sim. Valério Cambuí? Ausente.
18 votos sim. Com a aprovação da dispensa de redação final, encerramos esta sessão e agradecemos ao senhor vereador pelo comparecimento nesta sessão extraordinária da revisão constitucional. Encerrada a sessão, eu faria essa consulta agora de modo informal aos senhores vereadores, se concordam com a sessão solene seja marcada para o dia 2 de dezembro. A hora nós poderíamos combinar aí qual... É dia da cidade. 10 horas. Desfile à meia-noite? De manhã? É de manhã, né? A gente combinaria um horário à noite, né? Porque o importante é que a gente, antes do recesso, a gente conclua e faça essa sessão solene e entregue ao município de Araçatuba a essa nova redação da versão da lei orgânica do município. Alguém tem objeção a essa data, que eu acho que é uma data histórica e é importante que a gente faça isso à altura desse acontecimento. É na segunda. Pela ordem, senhor presidente. Só a título de contribuição também. Eu não sei se a primeira lei orgânica, ou a lei orgânica do município de Araçatuba foi promulgada dia 1º de maio de 1990, que foi uma data histórica para os trabalhadores e para o povo em geral. A data de 2 de dezembro é a única data possível histórica que possa marcar, principalmente esse presente ao município de Araçatuba, quando nessa data inúmeras comemorações alusivas à data são preparadas. O mês inteirinho é dedicado praticamente à data do aniversário da cidade. Eu acho que a Câmara dos Vereadores, por ter uma sessão solene, deveria incluir, não só no dia 2, mas no calendário festivo das comemorações do dia 2 de dezembro, do aniversário da cidade, a sessão solene e a promulgação da lei orgânica do município. Que é texto definitivo. A hora a gente discute com os senhores vereadores. Muito obrigado.